E agora a gente vai falar sobre a plataforma TikTok e a notícia que mais foi divulgada essa semana foi a decisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que aprovou uma lei que obriga a empresa chinesa ByteDance a vender o TikTok. A ByteDance é a proprietária do TikTok lá na China, né? Obrigou a empresa a vender o TikTok sob pena de ser banido do país, ou seja, ele tem que vender o TikTok no território americano, né? No resto do mundo não, mas nos Estados Unidos, se o TikTok quiser continuar a funcionar lá, vai ter que vender, ou seja, não poderá... O braço americano. Isso, não vai poder mais ficar sobre a batuta ali dos donos, os chineses, né? A lei foi aprovada com 352 votos a favor e 65 contra. Agora o texto segue para o Senado. Joe Biden chegou a afirmar que, caso a lei seja aprovada, ele não deve vetá-la. Os parlamentares apontam que a dona do TikTok representa um risco de segurança nacional devido às ligações com o Partido Comunista Chinês. Inclusive, ainda disse que o aplicativo pode ser usado para conseguir dados pessoais dos norte-americanos. As agências de inteligência também sustentam o argumento. E aí, pessoal, se essa moda pega, hein? Isso pode se estender para o Brasil, você acha, doutor Coriolano? Eu acho que o TikTok nos Estados Unidos deve fazer como fez para obedecer às leis da União Europeia. Lá na União Europeia, doutora Elaine, eles são supervisionados por uma empresa de cibersegurança totalmente particular, supervisionada pela União Europeia. Uhum. Então, eu acredito que um acordo, né, um termo de ajustamento de conduta com o governo americano, dentro desse viés, eu não entendo porque isso não foi feito ainda. Como que é feito pela Polícia Federal, pelo FBI, a invasão num dispositivo com ordem judicial? É via aplicativo mesmo. Um aplicativo, o software forense computacional, ele fica testando para ver qual software ele consegue, através dele ele entra dentro do seu aparelho, muito fácil, né? E fica monitorando tudo que você está se utilizando. E é justamente esse o argumento do FBI. O FBI tem uma investigação posterior a essa iniciativa do Congresso americano, apresentou para o Congresso americano os indícios de que os algoritmos do TikTok podem sim deixar vulneráveis à geolocalização, listas de contatos, etc. Vão dizer, mas todos os demais aplicativos também. Mas ocorre que é uma empresa chinesa com sede em Pequim. Existe uma lei de 2017, uma lei de 2016 e uma lei de 2022, que é um pacote de leis novas da República Popular da China, que determinam que aplicativos como o TikTok devem entregar, se solicitados, toda e qualquer informação ao sistema de defesa do governo chinês. Ou seja, basta uma requisição do governo, o TikTok não pode se negar a entregar. Que medo! Em função disso, a União Europeia criou esse pacote, essa blindagem em relação aos cidadãos da União Europeia. Ou seja, todo o pacote de dados que é tratado na União Europeia passa por uma supervisão 100% terceirizada, né, e com supervisão auditada pelos técnicos da União Europeia. Mano, você acha que a gente tem aí o perigo, a nossa democracia sofre o risco aí de ter algum impacto com relação a essa questão do TikTok estar ligado à China e ao Partido Chinês? Olha, eu acho que é importante situar que nós estamos vivendo uma espécie de Guerra Fria 2.0, né? Nós estamos vivendo um momento geopolítico em que nós temos, de um lado, as democracias liberais, lideradas por Estados Unidos e União Europeia, do outro lado, as autocracias de mercado, como China e Rússia. Ou seja, diferente da primeira Guerra Fria, que você tinha uma disputa de modelo econômico, agora você tem uma disputa de modelo político. Todos se renderam ao mercado, mas, de um lado, você tem democracias, do outro lado, você tem ditaduras, como é o caso da chinesa, que já utiliza a tecnologia de uma forma assustadora. Parece uma distopia, porque lá você tem a ideia do capital social, né? É como se cada cidadão tivesse uma pontuação
que tem a ver com o acesso a serviços públicos e a como o governo lhe trata. E o governo utiliza dados dos cidadãos para esse tipo de disciplinamento e controle político, que é uma coisa muito perigosa. Então, essa situação nos Estados Unidos, muito mais do que uma questão de liberdade de expressão ou de liberdade de mercado, se trata de uma disputa geopolítica. Eu diria que é isso que está em questão. E nesta Guerra Fria 2.0, o grande ativo de disputa é a informação. Então, você conseguir ter algum tipo de disciplinamento, de regulamentação, de controle sobre o tipo de informação que está sob a gestão de uma ditadura, é algo que, enfim, que faz parte da precaução e do zelo pelo respeito à privacidade dos cidadãos das democracias. Eu acho tudo uma grande hipocrisia. Né? Eu acho que é uma vergonha a maneira com que as coisas estão sendo conduzidas no planeta. Né? Por quê? Porque você tem nos Estados Unidos, então, o Facebook, a Cambridge Analytics pode... Não pôde. Elas também foram combatidas. Não, o Facebook continua aí. O Google, a gente acabou de falar aqui, que o Google está escutando tudo que nós estamos falando agora. Falar que vai passar o feriado no hotel tal, você vai abrir seu celular, daqui a 2 minutos tem hotel tal. Já dizem que você recebe, as mulheres grávidas agora recebem propaganda de produto de bebê antes de saber que estão grávidas. Existe uma disputa. Já ouviu isso? Porque o comportamento vai mudando e os marqueteiros conseguem prever a chance da pessoa. Olha, a coisa é tão séria hoje. A pessoa tem câncer. A família não sabe. O sistema de inteligência artificial sabe. A pessoa foi no oncologista, ela foi na farmácia, ela fez exame. Sim. Ela não controla. Ele rastreia ali, né, o comportamento dela. Então, assim, ela prevê, ela sabe o que você vai decidir antes de você decidir. Essa é a questão. Por isso que ela é tão assertiva, né? Você vê lá em Cuiabá, na eleição há 4 anos atrás, estou falando de um caso que a gente tem, o sistema que eu eventualmente estava usando naquele momento, preveu a eleição, errou-se por 412 votos. Né? E por aí vai. As pesquisas passaram longe. O tracking foi o que mais se aproximou, assim, né? A falta de metodologia. Mas assim, voltando ao assunto, né, que eu acho importante, a questão existe uma disputa mundial por dados. Sim. Dados é o novo petróleo. Infelizmente, o Brasil hoje é só uma fazenda de dados. Sim. Né? Hipocrisia, porque por que os Estados Unidos podem e a China não pode, né? Não, que hipocrisia, já que você entrou, eu ia falar hipocrisia. Que hipocrisia maior que o presidente dos Estados Unidos tem uma conta da campanha no TikTok, que o partido do presidente dos Estados Unidos tem uma conta no TikTok, mas eles são contra o TikTok. Sério, eles têm conta. Tem, porque a gente já falou disso. Agora, 14 de março. Foi a 14 de março. Foi até olhar para a data. 14 de março, nós estamos que dia? Sei lá. É hipocrisia. Hipocrisia pura. 22 de março, sim. Entendeu? Assim, eu costumo ser muito polêmico, justamente por isso, porque assim, eu falo o que penso e graças a Deus 23, eu sou assim. Né? 23. A questão 23 de março. Muito jogo de cena. Entendeu? Os interesses que estão por trás disso são monstruosos. Existe uma mudança na questão do marketing. Essa é a questão. Antigamente você tinha a questão da comunicação subliminar. A gente até estudava isso, né? A gente estudava isso muito na área de comunicação. A comunicação subliminar, você tinha N técnicas, isso foi proibido. Se criou um departamento dentro do governo, né, para fiscalizar isso. Análise de comportamento. Hoje, você tem uma nova modalidade de marketing, entendeu? Você pesquisou no seu celular, você vai viajar para o Rio de Janeiro, uma passagem, Sim, daqui a pouco você vai receber uma propaganda de guarda-chuva, porque lá vai chover. Sim. Entende? Tipo assim, eu não estou nem falando de o que você falou está sendo... a gente está alguns passos à frente. Sim. Né? Você não precisa... Você
Nossa, é porque se eu entrar nisso é muito... Eu tô com o mano. Eu acho que a grande briga é uma briga comercial. É comercial, nos países. Totalmente. Se você for imaginar, tem a briga dos chips de celular em Taiwan, que a China ameaça entrar em Taiwan, os Estados Unidos ameaça a defender. É uma briga comercial. Eu nem acho que é por causa dos dados, espionagem. É justamente uma briga comercial entre eles. E de controle. Porque dados... É o que ele falou. Porque hoje... até então todas as plataformas eram só americanas. Não, e guerra de audiência. Isso que tem que entender. Você tem as emissoras de televisão que antes dessa era disruptiva que a gente está vivendo, né, existia uma verdadeira luta pela audiência. Sim. Né? Os jornais, né? A Jovem Pan, para chegar até aqui, o que ela suou para ela conquistar o espaço que ela tem hoje. Né? Então, eu só estou mostrando que, na verdade, as plataformas, elas são plataformas de mídia, de entretenimento, entendeu? É onde está, hoje é onde se faz o comércio, a venda. Porque antes de te vender o produto, tem que se vender o desejo, tem que se vender a ideia. Entende? Então, a questão ela vai muito além disso. E... agora, qual é a questão? É que através das suas redes sociais, através dessa questão toda, nós conseguimos prever o seu comportamento. Assim, o marketing, o que é que o marketing trabalha? Trabalha com gatilhos mentais, gatilho da escassez. Você tem vários gatilhos. Entendi. Entendeu? Quando a gente estuda marketing, né, Luciano? Tô ficando com medo do... Guerra cibernética 4.0, como disse o Mano. Você tem um neuromarketing. Tô com medo de você, tô te achando meio pai de santo, na verdade. Não é pai de santo, não. Sabe o que acontece? O processo de decisão, ele não é racional. Ele é límbico. Ele está um passinho antes... depois você racionaliza. Por isso que fala, não decida nada agora. Vai comprar? Decide amanhã tal. Sim. Por quê? Porque você decide as coisas em cima de memórias afetivas, de lembranças afetivas, entendeu? Ela é muito mais emocional, ela está no campo cerebral das emoções. Isso te dá um impulso, por isso você não deve usando a razão para explicar por que você tomou aquela decisão, entendeu? Antes de aí eu te pergunto. E, aliás, é esse o motivo da gente ter aí tantas demandas e tantos golpes digitais, porque é o imediatismo da internet que faz a pessoa dar um clique e ela faz um quer pix. Ficar rica, ela quer ficar rica ela faz um pix sem ver se o nome da pessoa era o nome da pessoa que de fato pediu o pix. Ela compra numa loja de varejo sem ver se a URL, né, se o endereço está correto, se é da loja mesmo, né? Porque esse imediatismo é essa coisa do emocional. A gente vive numa indústria de consumo. Né? Você tem quantos pares de sapato? É melhor não falar que meu marido pode estar assistindo o programa. Aí você colide. Você falou da minha maior paixão, viu? Que é sapato. Vai achar que eu sou pai de santo de verdade. Foi o algoritmo. Esse seu algoritmo tá bom, hein? Mas assim, isso colide com a sua necessidade, com o seu desejo. Entendeu? Quantas compras... Você precisa ligar pro marido dela para explicar para ele como bloquear esse desejo de compra de sapatos. Bloqueia o cartão de crédito.